Negócios na pauta. Oferecimento. Seabra. Soluções que impulsionam o desenvolvimento do seu negócio. Sebrae. Psyu. Ninguém resiste a um Psyu. Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios na Pauta. A nação mais populosa do mundo e a segunda economia do planeta não para de nos surpreender. Desde as reformas econômicas iniciadas por Deng Xiaoping no final dos anos 70, a economia do país vem crescendo a taxas vertiginosas e deixou de ser um país pobre e rural, com PIB de 150 bilhões de dólares, para chegar aos atuais 13 trilhões de dólares. Saindo de uma nação exportadora de produtos de baixa qualidade e preços a um exportador de alta tecnologia. Mas o que realmente está acontecendo lá? Então, para nos ajudar a entender isto, estamos recebendo aqui em estúdio o Júlio Seabra, que é CEO da Seabra Automação e que esteve recentemente na China em viagem de negócio e imersão. Bom dia, Júlio. Bom dia, Arthur. Prazer receber você aqui. Eu que agradeço a oportunidade, a você, a TV Bandeirantes, para poder compartilhar um pouquinho dessa viagem que para mim foi uma experiência extraordinária. Depois da sua volta, eu fiquei muito impressionado com o que você falou. Mas antes de a gente falar realmente do que vai ser o núcleo da nossa conversa aqui, que é a parte de negócio e tecnologia, o que mais impressionou você nesses 10, 15 dias você passou lá na China? 22 dias. 22 dias? No total deu 22 dias de viagem. O que lhe impressionou mais, Júlio? Então, Zé Arthur, eu até brinquei com alguns colegas quando eu voltei que parece que a gente fez uma viagem no futuro, depois voltou, né? A gente viu muita coisa relacionada à tecnologia, o comportamento da sociedade chinesa, né? Inclusive, uma das coisas que mais me impressionou é que aqui a gente fica ouvindo muito dizer do governo ditatorial da China, do comunismo, mas quando você chega lá, impressiona muito a questão da cooperação. Não é uma imposição, né? Não é. Existe uma cooperação entre governo, empresas privadas e sociedade. Eles se cooperam e, até lembrando de uma das palestras que eu tive com um professor, eu não estou lembrando o nome dele aqui agora, mas ele deu aula nos Estados Unidos, saiu de lá e agora está dando aula na China. Um professor de economista muito renomado, por sinal. E ele deu umas boas-vindas para a gente assim: bem-vindo ao país mais capitalista do mundo, onde a meritocracia ela realmente acontece, para o bem e para o mal, né? Então, uma das coisas que impressionou muito é a questão do score, a nota, né? As pessoas elas são medidas o tempo todo, existe um score social. São avaliadas e medidas, né? Bem parecido com o que a gente tem do Serasa, né? O Serasa ele avalia se você é um bom pagador ou um mau pagador e te dá uma nota, certo? Lá você tem um score social. Então, imagine que se você não está sendo só medido pela parte financeira, mas o seu comportamento, tudo, né? Há várias câmeras com inteligência artificial na China que observam bastante a população. Não só câmeras, mas o comportamento das pessoas, eles são realmente vigiados, né? E você tem um score. E dependendo desse score, se você tiver um bom score na política, você vai ser um político que vai conseguir administrar uma região maior. Se você tiver um score na política ruim, você vai cair de cargo, né? E vai começar a administrar regiões menores. Se você é um bom cidadão e tem um score alto, você tem acesso, por exemplo, a um supermercado que a gente foi, muito interessante, que você entra nesse supermercado, você pega os produtos, você não precisa passar em caixa, nada disso, porque o supermercado ele tem câmeras que reconhecem quem é você, ele viu o seu movimento dentro do supermercado e cada produto que você pega, a prateleira tem uma balança, né, uma célula de carga, então ele sabe quantos produtos que você pegou
e a conta já chega na sua casa. Mas para você ter acesso a esse supermercado, você tem que ter um bom score social. Se você tiver um score social ruim, você não pega nem metrô. Então, é por isso que é meritocracia para o bem e para o mal. Comportamento. Né? Isso é interessante, né? Assim, porque, a princípio, né, a filosofia comunista é deixar todos iguais, independente do desempenho, né? Uhum. E eles estão indo para um caminho que é diferente. Não, assim, o que vale é o seu mérito. O que você faz, aí não só o mérito técnico, profissional, como você está falando agora, o mérito do comportamento social também, sim, né? Sim. Eles são muito competitivos, sabe, Zé Arthur? Nessa mesma palestra do professor, eu comentei que tive uma oportunidade de pegar um voo com uma sul-coreana e ela também demonstrou essa competição. O Japão é muito competitivo, Coreia do Sul e também o chinês, né? Eles são muito competitivos e exigem bastante. O professor também brincou lá assim, no Enem você acha que quantos por cento das pessoas estudam de fato, né? 30%, 40% e 60% não estuda. E tem um exame nacional também de chinês que é muito concorrido, mas muito concorrido mesmo, né? E aí ele fala assim, olha, 90% dos estudantes estudando muito, muito mesmo. Então, a competição ela é muito grande, sim. Essa questão da educação na Ásia, de maneira geral, ela é quase uma questão de honra para as famílias, né? Sim. Então, o filho dentro da família, ele tem um bom desempenho, isso é celebrado, é comemorado, e o contrário também acontece, né? Sim. Não só o estudo, mas também é uma honra também você trabalhar muito, né? A gente ficou um pouco impressionado também quando eles falaram do regime de trabalho 9-9-6. O que significa isso? Trabalhar de 9 da manhã a 9 da noite, 6 dias por semana. Isso assusta, né? A gente fala, é muito. Mas para eles é uma honra, né? Tá na cultura deles isso. Então, são coisas que a gente chega lá, vai vivenciando e acha estranho a princípio, mas depois você vê e entende por que eles prosperaram tanto, né? Mas só voltando naquela pergunta original que você fala, né, o que pressionou é a questão da cooperação, né? Um dos departamentos do governo que a gente foi é um departamento que chama Departamento da Internet Industrial, né? Há uma internet entre as indústrias da China, né? E a gente teve a possibilidade de ver todas as máquinas das indústrias trabalhando em um painel, e esse painel ele era controle centralizado, né? Isso, um controle centralizado. E o governo chinês ele tem acesso a todas as informações, qual máquina que está ligada, qual máquina está desligada, quanto de poluente que as indústrias estão emitindo naquele momento, CO2. E o mais interessante se tem uma indústria que está com 90%, 95% da sua capacidade instalada sendo utilizada e tem uma outra que produz a mesma coisa, porém está com 50%, o governo faz uma intermediação para que uma indústria ajude a outra. É a cooperação, né? É a famosa cooperação que eu te falei, né? Então, o governo não está ali só como um ditador, né, comunista, que a gente fica reproduzindo aqui. Ele tem interesse, sim. Ele acaba sendo um coordenador de ações até das empresas privadas, coisa que nós, aqui no sistema capitalista ocidental, nós não temos, né? Cada um por si. O governo dita as políticas gerais, mas não consegue, e nem pelo nosso conceito mesmo de sistema de governo, de intervir diretamente nas empresas que não são estatais, né? As empresas privadas. Uma outra coisa que pode ter lhe chamado a atenção a respeito, porque assim, houve uma migração gigante, né, de pessoas do campo para a cidade na China nos últimos 30, 40 anos. Como é que são as grandes cidades? Então, eu estive em Xangai, né, que é a maior cidade da China, né? E o pessoal da imersão comentou muito, né, de um filme do Jean-Claude Van Damme que foi gravado acho que há 30 anos atrás, por aí, um pouco mais. E lá era uma área totalmente rural, Jean-Claude Van Damme treinando numa canoa, assim, puro mato, só tinha mato.
e depois a cidade cresceu absurdamente, né? Na sua introdução, você falou do Deng Xiaoping, né? O que eu ouvi nessa imersão é que a China, quando o Mao Tse-tung estava caindo, né? O Deng Xiaoping assumiu, eles fizeram alguns experimentos capitalistas mesmo, de livre mercado, né? Viram que Taiwan estava dando certo, entre aspas, né? Estavam crescendo, estava evoluindo, e por que não fazer também esses experimentos aqui na China? E Xangai foi uma das cidades que começaram a fazer esses experimentos. Era as zonas especiais, era isso? Zonas econômicas especiais. Né? Eu sou ruim demais para decorar nome, mas eu geralmente decoro o conceito, né? Então o conceito foi mais ou menos esse, né? A China viu que o comunismo puro não estava dando muito certo, estava tendo muita pobreza, e falou, vamos fazer alguns experimentos de livre comércio, que é o que o capitalismo está fazendo e está prosperando, está gerando riqueza, vamos. E eles começaram a fazer o experimento e gostaram, tanto que hoje cresceram absurdamente, né? A cidade de Xangai hoje, se eu não me engano, ela é a segunda maior do mundo, só perde para Tóquio. Acho que a Tóquio é a maior, a segunda já é Xangai. Isso aí são coisas muito interessantes, né? Assim, acho que vale a pena uma visita à China. Eu já tive há um tempo atrás um convite de participar de um evento acadêmico lá, acabei não indo, que é do outro lado do mundo. Mas enfim, a gente faz agora uma rápida pausa e na volta vamos saber mais sobre a China. Fique aí que já voltamos.